Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos ver os principais tipos de solos que ocorrem no Brasil e na região sul de Minas, que está apontada lá com a seta, ó, seta branca. Então a primeira dica que eu dou para vocês sobre que tipo de solo ocorre numa certa região é vocês terem um mapa, como esse mapa aqui, ou um mapa mais detalhado que eu vou mostrar bem ao final da apresentação. Vai ajudar vocês, pelo menos, a saber quais são os solos mais comuns da região. Por exemplo, na região sul de Minas predominam latossolos, cambissolos, mas podem ocorrer outros tipos de solos, tá? Como organossolos, neossolos, onde estão os solos litólicos, aqui, né? Solos diretamente sobre a pedra, gleissolos, que é regiões alagadas, e eventualmente cambissolos e até mesmo argissolos. Então, com o mapa você sabe que vai encontrar com certeza latossolos, e aí nem aqui vai aparecer, mas poderá ocorrer em alguns pequenos lugares como depressões, várzeas ou topos de morro, os outros solos que eu falei aí para vocês. Então, tendo o mapa, você já pode esperar algumas coisas, depois você só vai complementar esse conhecimento. A classificação brasileira de solos ela é uma classificação adaptada da classificação americana. E o livro, para vocês entenderem isso, é esse livro aqui da Embrapa. Você pode baixar, inclusive, o livro aqui nesse link. Então, o Brasil, reconhecidamente, tem 13 tipos de solos principais. Tá? A gente vai comentar brevemente eles e comentar um pouquinho mais aprofundadamente os latossolos, que são os solos que ocorrem na região sul de Minas. E aqui a gente já pode ver quais são os solos que predominam a nível do Brasil, né? Latossolos são bastante comuns, argissolos, cambissolos, e aí em regiões mais alagáveis nós temos espodossolos, gleissolos, se não me falha a memória, espodos é os solos decorrentes de cinza, né? Gleissolos são solos alagados, e aí lá no Nordeste nós vamos ter outros tipos de solos como luvissolos, aqui em outras regiões que tem pedra exposta, ou solos pouco desenvolvidos, os neossolos ou novos solos, nitossolos, que são solos extremamente férteis, né? Plano, plinto, que é devido à presença da plintita, que torna o solo bastante endurecido aqui nessas regiões. Organossolos, com bastante matéria orgânica, e vertissolos. Tá? Aí você pode ver como é diferente, né? Por exemplo, a bacia amazônica tem bastante plintossolos. Tá? Já na região do Nordeste predominam nitossolos. Por aí vai. E aqui, só para vocês terem uma ideia de como os solos são divididos no nível mundial. Então, toda aquela diversidade que a gente acabou de ver no Brasil, quando se faz uma classificação mundial, ela é reduzida tudo a latossolo e solos lixiviados sobre florestas, que é o que eles colocaram aqui para o resto do Brasil. Então, uma classificação mundial ela vai ser sempre uma classificação mais curta e grossa do que a nossa classificação brasileira. Aqui, ó, nada mais estão do que aqueles mesmos solos que eu mostrei, só com a porcentagem estimada na área do Brasil. Então, quase metade do Brasil é coberto por latossolos, que são solos amplos, né, profundos, velhos, com bastante intemperismo e nem sempre com elevada fertilidade. Tá? Mas são solos bastante argilosos. Eles poderão variar na fertilidade aqui. Depois eles vão se dividir ó, em vermelho e amarelo, vermelho escuro, e aí assim, a gente já percebe a importância da cor. Depois, com 15% da área do Brasil, tem neossolos, que são todos os solos novos, né? Solos pouco desenvolvidos, com bastante areia, tá? Em alguns casos. Depois nós vamos ter argissolos, que são os antigos solos podzólicos, né? Depois nós vamos ter solos plínticos, os podzólicos vermelho e amarelos, litólitos, ou litólicos sobre pedra, diretamente sobre a rocha, plintossolos
E aqui as melhores terras do Brasil, né? Os latossolos roxas, lá embaixo, só 3% da área do país. Ainda temos cambissolos, plintossolos pétricos e outras divisões menos conhecidas. Solos sob influência de água, uma área grande do Brasil, até 2%. Depois temos clay pouco úmido, também solos relacionados à presença de água. Terra roxa estruturada e algumas outras variações de latossolo que ocorrem no sul da Bahia, como por exemplo o latossolo variação Una, né, município de Una, perto de Ilhéus. Planícies aluviais, solos sobre alta influência de água, alagamento quase o ano inteiro, e uma expressão mínima, solos orgânicos. Como eu memorizo toda essa nomenclatura? Com essa tabela aqui. Tá? Então vai aparecer muito termo aqui, quase como aprender uma nova língua, aprender a classificar solos no Brasil. Tá? Então faz de conta que vocês estão estudando uma nova língua chamada a língua dos solos, certo? Então vocês vão ter que aprender que incipiente é um solo que está começando, que glei é um solo com ferro reduzido, né? Solo que tem presença de água. Né? E aí, ó, argissolos, vem de argila, né? Então tem argila de baixa ou alta atividade, depois vocês vão ter que estudar argila para ver o que é isso, né? Mas uma argila de alta atividade é uma argila que racha facilmente, tá? Depois nós vamos ter cambissolos, que vem de cambiar, cambiare, italiano, tá? Ou latim, que é trocar ou mudar. Tá? Um horizonte B que está começando, recém está sendo lavado e precipitando argila no horizonte B, e tornando o horizonte A com menos argila. Depois nós temos chernossolos, cherno que significa preto, rico em matéria orgânica, espodossolos, espodos significa cinza vegetal, tá? E por aí vai, não vou ficar comentando um por um aqui, depois vocês podem ler e aprender a língua dos solos aí, tá? Só mostrei alguns, depois eu vou voltar a esse assunto, solo por solo. E aqui a classificação atualmente utilizada pela Embrapa, certo? Então aí tem novamente as características dos solos. Tá? E aqui o que seria a sistemática de solos. Assim como existe a sistemática de plantas, existe a sistemática de solos. E isso aqui ó, é um padrão nas classificações da vegetação do Brasil e também de solos, ou seja, níveis hierárquicos. Tá? O que é um nível hierárquico? Por exemplo, tem 13 grandes tipos de solos no Brasil, depois vai ter uma segunda classificação, que seria, sei lá, classe, né? É quase como uma classificação sistemática, família, espécie, grupo. Tá? Vamos supor que aqui fosse compatível com classe, né? Se a gente pensasse em espécies. Depois, classe aqui seria cor, né? Depois aqui seria a fecundidade, né? A fertilidade, desculpe, do solo. Seria uma ordem aqui. Depois aqui seria uma família, né? Pensando na sistemática, mas aqui a gente chama de grupo. Depois a textura, seria já o gênero, e a espécie depois, como que é manejado o solo. Tá? Então na sistemática a gente teria uma classificação, né? Filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E aqui a gente tem ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. Quanto mais à direita aqui, mais específico para uma determinada região, né? Mais pontual o tipo de solo. Só um detalhe. Se vocês quiserem conhecer o maior número de solos numa mesma região, visitem a cidade de Piracicaba. Ela é chamada de coxa de retalhos de solos. Lá vai ter, desses 13 grandes grupos, vai ter um percentual de cada grupo, ou pelo menos alguns grupos vão estar muito bem representados. Vocês poderão ver vários desses aqui em Piracicaba. Tá?
E aqui a dica aqui inicial, né? Use mapa. Tá? Quer saber onde você está e o que poderia ter. É mais fácil do que querer adivinhar lá no campo. Tá? Aqui alguns conceitos que podem ser úteis para vocês. Então vamos aprender a língua aí. Algumas coisas que a gente pode esperar em relação ao relevo. Relevo plano, logo solos profundos. É uma regra, toda regra tem exceções. Saprólito, sedimentos, não são considerados solos. Tá? Solo não guarda características capazes de identificar plenamente a rocha de origem. Tá? Então, se você não sabe se aquilo ali que originou aquele solo é um granito, então você está falando de solo, não está falando de rocha. Tá? Camadas paralelas homogêneas são chamadas de horizontes. Os horizontes mais profundos são considerados os horizontes mais alterados do solo. Aí vocês têm que revisar lá a aula sobre horizontes, e são os mais diagnósticos. O horizonte A, que é um dos horizontes mais superficiais do solo, ele não informa nada, porque a pessoa pode ter passado um arado, pode ter cultivado e alterado bastante. E ele geralmente tem bastante matéria orgânica, que não vai te informar muito qual é que é a rocha de origem do solo. Tá? Como estudamos solo, a gente já viu, né? A amostragem em trincheiras, que é isso aqui que está no fundo aqui, ó, da apresentação. Faz a trincheira, faz várias trincheiras numa região e estuda detalhadamente cada trincheira, inclusive coletando 1 kg de solo para fazer vários tipos de análise depois, como teor de umidade, se tem areia, se tem silt, se tem argila, quais as porcentagens desses materiais no teu solo. Tá? E se você for fazer um perfil na beira de estrada, você deve cuidar e sempre dar uma passada de facão ou de enxada para expor o solo abaixo da camada inicial. Né? Pois muitas vezes forma líquen e tal, oxida, e você não vai ter uma cor, que é a cor mesmo que está lá embaixo do solo. Então você raspa aqui de alto a baixo para expor o solo como ele está no seu estado original. Tá? Então, como eu já falei, um outro termo interessante para nós nos familiarizarmos é que a gente fala hoje em dia de sistemática de solos, como sistemática vegetal ou sistema de classificação da vegetação. A estrutura do solo também a gente deve prestar atenção, né, se ela forma blocos ou forma prismas, se tem macroporosidade ou microporosidade. Né? Por exemplo, a argila é um material com microporos, onde a água fica bastante retida. Já um solo mais arenoso ele tem bastante macroporos, a água entra, é mais facilmente a planta pega a água mais facilmente, mas também essa água mais facilmente se perde. Tá? Isso também, o conteúdo de areia e argila vai influenciar a estabilidade, a resistência à erosão do solo. Né? E por aí vai. Agora nós vamos entrar nos latossolos, que são os solos mais importantes para a região sul de Minas e para grande parte do Brasil. Então, isso é o que vocês mais vão encontrar quando vocês forem estudar solos no Brasil. Então, a gente vai aprofundar razoavelmente aqui. Talvez até termine a primeira aula sobre solos falando bastante dos latossolos e só na próxima apresentação retorne aos outros demais tipos de solos. Certo? Deixa eu só tirar daqui isso aqui. Aí, então eu circulei aqui com círculos brancos, né, elipses brancas, melhor dizendo, porque não são círculos perfeitos, aonde encontrar no Brasil grande concentração de latossolos. Tá? É toda aquela grande região de Mato Grosso, onde os gaúchos que tinham suas plantações de soja aqui saíram para lá para cultivar soja no Mato Grosso. Grande parte da bacia amazônica, né, aí um grande interesse em derrubar toda a mata e plantar aqui. Né, e a região sudeste, uma região bastante produtiva também no Brasil.
E no Rio Grande do Sul, esses solos ocorrem muito na região de Santo Ângelo, Tucunduva, regiões onde eu morei, e que são solos realmente vermelhos, com grande quantidade de ferro, solos férteis, fáceis de arar, muito bons os solos. Tá? E argila que racha facilmente. Tá? São argilas que têm alta capacidade de trocar elementos químicos importantes para as plantas, os cátions. Né? Isso aqui é a capacidade de troca de cátions. E são essas argilas que racham facilmente. Então, são as argilas 2x1. Aqui no caso, podem ocorrer também argilas 1x1 nesses solos. Tá? Esse 1x1 e 2x1 são as camadas que a argila forma lá no nível molecular, que eu ainda vou explicar isso depois. Tá? Mas o importante de saber aqui é que argilas 2x1 elas racham facilmente e têm alta capacidade de reter elementos úteis para as plantas. Tá? São solos com boa drenagem, laterizados, né? Em algumas vezes eles são compactados e formam quase tijolos naturais de argila. São solos evoluídos, em outros casos, com boa drenagem, profundos, e esse lato vem justamente disso, eles são amplos em termos de profundidade. Você vai encontrar solos aqui com 7 até 8 metros de profundidade, comumente pode acontecer isso. É um paradoxo que alguns desses solos sejam ainda bastante férteis, tendo em vista que eles ocorrem até na Amazônia, onde chove muito e esses solos foram lavados. Tá? E aí, para haver um horizonte B textural, né, um horizonte que classifique esses solos, diagnóstico de latossolos, a gente tem que achar, depois da camada superficial, que geralmente está a floresta, a matéria orgânica, achar um horizonte abaixo, B, né, com mais de 16% de silt ou argila. Tá? Então isso é um diagnóstico que você vai fazer o teste das peneiras lá e vai ter que achar mais de 16% no horizonte B, tá? Só nesse horizonte, para ele se enquadrar aqui em latossolos. E é por isso que a gente nunca vai falar em latossolo arenoso, eles são sempre solos argilosos. Tá? São muito comuns no cerrado brasileiro, tá? E o horizonte mais superficial no cerrado é amarelado ou avermelhado para os latossolos. Uma dica importante sobre a minha apresentação aqui é que sempre eu coloco as cores aqui, ó, já a cor da terra, tá? Então o latossolo geralmente ele vai ter essa cor aqui mesmo do fundo que eu estou utilizando. Ó. Vocês vão ver que depois vai mudar isso para outros solos. Para ajudar a memorizar vocês que essas terras dessa cor, ó, também a terra que está no fundo aqui, são os latossolos, tá? Então eu tento entrar no subconsciente aqui de quem está assistindo a apresentação também, para aprender pelas cores o que são latossolos. Então são amplos, como eu falei, alterados, minerais, né? Sob qualquer tipo de horizonte A, tem um horizonte B, tá? Que pode estar até 200 centímetros, 2 metros de profundidade. Tá? E esse horizonte A ele pode ter 150 centímetros, né? Pode ter 1,5 metro de espessura. E um teor de argila maior de 16%, uniforme ao longo do perfil. Para você ter certeza de que você está lidando com argila lá no campo, você pega o material na mão, umedece e ele vai ser bastante pegajoso. Tá? Isso é um bom indício de que há argila no teu solo e você está diante de um latossolo. Aqui um exemplo que eu fotografei quase chegando em Pouso Alegre, saindo de Santa Rita do Sapucaí, quase chegando em Pouso Alegre, perto ali do trevo da Luquini, tem um latossolo ó, bastante exposto aqui. Ó, tá? Você pode ver a grama e aí esse horizonte A bastante amplo, né? Deve ter aqui 1,5 metro até mais de profundidade. E abaixo tem outro horizonte mais claro, que provavelmente é esse horizonte B diagnóstico aqui, com bastante argila.
é provável que a argila tenha saído daqui e se deslocado já para o fundo do solo. E esse horizonte aqui ele não acaba aqui, ele vai até 6, 7 metros nessa região de Pouso Alegre. Tá? Então, numa prática, a gente vai encontrar isso aqui, não vai nem ver essa parte mais de baixo, que seria o horizonte diagnóstico do latossolo. Tá? Então, vai lidar mais ou menos com o horizonte A aqui. Tá? Aí, um outro latossolo, numa estradinha dentro da mata, bonitinho, né? Mostrando aí sua cor, né? Rosada, avermelhada. Também a sua estrutura, né? Formando colunas aqui, né? Prismáticas, ó. Agregados maiores aqui. Aqui um outro. Vocês podem ver as rachaduras, que são um indicador de argila, né? Argila de alta atividade, ou seja, muito fértil o solo, mas também propenso a rachaduras. Tá? E aqui uma soja, provavelmente, sobre esse solo. São solos excelentes para a agricultura. A argila mais comum vai ser a caulinita, né? Cuja fórmula química está aqui, com alumínio, sílica, né? E óxidos de ferro, que revestem essas argilhas aqui, e aí é que dá a cor avermelhada a esse tipo de solo, é o óxido de ferro. Tá? Muitos animais que precisam de ferro em sua dieta vão comer esse tipo de terra, como as caturritas, as maritacas em algumas regiões no Mato Grosso. Tá? Aí, mais uma vez, um latossolo, com uma camada aqui provavelmente de carbonato de cálcio, né? Uma camada mais fértil abaixo. Tá? E aqui também uma outra característica dos latossolos. Quando há uma chuva bastante forte, eles tendem a formar essas floculações de argila, tá? Formam essas poças da água. A argila ela é de lenta penetração, a água demora para penetrar aqui na argila. Vai formar alguns agregados de argila, vão flocular, né? Eles vão se comportar como silt ou até mesmo como areia. Depois isso aqui vai sumir essa água, vai ficar como se tivessem formado pequenas icebergs aqui de argila. Tá? E aí vocês podem ver como é um solo profundo. Né? Muitas vezes esses latossolos eles perderam a sílica, perderam algum magnésio, algum cálcio das camadas mais superficiais. Tá? Aqui deve ter pelo menos uns 2 metros aqui essa camada inicial desse latossolo. Tá? Uma coisa que vai ser difícil nas práticas é você saber onde estão os horizontes do latossolo. Tá? Eles são de difícil observação. Somente a transição de A para B é bastante clara, como eu mostrei aqui. Ó. Aqui. Então você vai ter que achar um barranco aí com 4, 5, 6, 7 metros onde foi recortado para ver a transição A para B do latossolo. Aqui está bem claro, né? Pela cor, né? Onde está essa transição. Mas nem sempre é fácil assim. Aqui também está bastante claro, né? Mas nem sempre é fácil. Como aqui, por exemplo, cadê o A e o B? Está difícil, né? O horizonte B, característico para os latossolos, ele vai estar então a uns 2 metros de profundidade, às vezes vai estar um pouco menos, até um pouco mais. Vai ter agregados redondinhos, né, esféricos, tamanho de 0,5 a 3 milímetros. Tá? E é bastante suscetível à penetração pela água. Então são solos bastante porosos. Tá? E mesmo com bastante argila, eles vão ter, em alguns casos aqui, como esse caso aqui, a chuva molha o solo, a água entra com facilidade, mais facilidade do que se esperaria na argila, e eles vão ficar sempre bastante úmidos, retendo bastante água, por isso eles são solos excelentes para a agricultura. Tá? Então eles são profundos, velhos, bem drenados,
tem pouco silt, tem bastante argila, são homogêneos, difícil de reconhecer horizontes, tem grânulos bem pequenos, são ácidos, nunca hidromórficos, ou seja, nunca vão ficar saturados por água, podem ter boa fertilidade, né? Saturação de bases maior do que 50%, depois eu vou explicar melhor o que é isso, ou podem ser menos férteis, com a saturação de bases inferior a 50%. Macios quando secos, quebradiços quando úmidos. Tá? E aqui a floculação. Ó, tá? Choveu, a argila fica bastante derretida aqui e depois ela forma essa plaquinha que tem um aspecto até de um chocolatezinho aí, né? Fica essa camadinha bem fininha, parece um talco sobre a argila. Tá? Aí tem um diagrama que a gente já viu anteriormente, mostrando, né, os teores de argila, de areia e de silt e quais tipos de solos a gente poderia afirmar que existem conforme um grau de pureza maior desses componentes. Tá? Então os latossolos eles são suscetíveis ao endurecimento, eles podem endurecer. E aí, em alguns lugares, por exemplo, onde foi plantação de café, na região aqui sul de Minas, a gente encontra bem esses solos laterizados, né? Quase que um tijolo. Você tem que ter, só no verão, né, quando chove bastante, que você consegue realmente cavocar, abrir um buraco e conseguir estudar melhor esse solo. No inverno, vai ter que ser uma picareta aqui para abrir esse solo. Tá? Tem pouca matéria orgânica durante o período seco, você dificilmente vai conseguir mexer nesse solo. Pode ocorrer a laterização, como eu falei, né, que é um endurecimento irreversível do solo. Tá? São a formação das cangas, que é isso aqui. Ó, tá? Então, se esse solo foi muito maltratado, foi excessivamente cultivado ou pisoteado, ele pode se transformar nesses blocos aqui, ó, que depois você só vai conseguir tirar com picareta ou com cortando. São quase tijolos, por isso que isso se chama laterização. E aí você não vai conseguir mais recuperar esse tipo de solo, vai ser muito difícil. Tá? Minhoca aqui, nem pensar, tá? Eu já cavoquei, meu pai acabou comprando um terreno num lugar quase como esse aqui. Estou tentando recuperar há um bom tempo, tentando plantar aqui qualquer coisa que as raízes consigam entrar, mas elas não conseguem. Só achei uma minhoca até hoje, tá? Então é um negócio difícil. Aí as pessoas, ó, com esse tipo de ferramenta aqui, cortando essa canga para fazer tijolo. Tá? O ser humano sempre aproveita, né? Se não serve para cultivar, serve para fazer casa. Aqui já é uma situação melhor, né? Tem uma floresta, vocês podem ver as raízes. Tem um latossolo bastante amplo aqui. Aqui marca onde o maquinário entrou aqui, né, para escavar. E aqui também não está muito claro os horizontes. Essa é uma das características que vai acontecer na prática, por exemplo. Nossa, você falou tanto em horizontes, horizonte isso, horizonte aquilo, agora eu chego aqui. Na prática a gente não consegue ver nada. Latossolos é esse caso que é difícil ver os horizontes. Tá? Então geralmente a gente vai ter que cavar mais do que 3 metros para conseguir ver o horizonte além do ar. Tá? Pode não acontecer isso. Pode você cavar 50 centímetros e ver uma cor diferente, uma transição clara, talvez de textura. Uma parte bem lisa na superfície, uma parte mais granular, né, abaixo. Mas é difícil. Tá? Olha aí, o que geralmente acontece é isso. Lá estão as árvores, ó, um pouquinho de raiz, depois uma massa de solo, difícil de você perceber horizontes. Isso é diagnóstico assim, característico de latossolos. Aí, ó, cadê os horizontes? Pode ver, cavou quase 1 metro aqui. Ó. É difícil de ver. Tá? Então, se vocês quiserem ver horizontes claramente, vocês vão ter que viajar e ver outros tipos de solos para conhecer. Tá? E aí fica uma dica para vocês.
sempre que vocês viajam, dentro do busão mesmo, no ônibus, você pode ir na beira da estrada e ver, né? Ah, estou em Goiás, estou em Brasília, estou no Nordeste. Vai olhando quando tem obras ou coisa na beira do solo, na beira da estrada, para ver os horizontes. Tá? Ó, aqui apareceu um horizonte, ó, amarelo, está amarelado lá, ó, e aqui dá para ver um horizonte superficial com matéria orgânica mais definida. Aqui está a transição entre os horizontes. Tá? O mais básico para distinguir horizontes vai ser a cor. Se você não conseguir distinguir pela cor, eles podem ter diferença de textura. Aqui pode ter bastante areia em relação à parte inferior, que tem muito menos areia. Muito embora esse conteúdo de areia seja mínimo para o latossolo em relação a outros tipos de solos. Tá? O que eu estou falando é que nos horizontes tem diferenciação de textura, que bastante arenoso e que menos arenoso. Mas nem se compara com a areia que vai ter em outros tipos de solos. Tá? Aqui a pessoa, ó, você pode ver que tem 50, quase 1 metro aqui de solos, e pela textura, não tanto pela cor, ó, embora aqui seja um pouco mais escuro, e aqui mais claro, pela textura o cidadão aqui cravou a faca e separou diferentes horizontes nesse latossolo pela textura, certo? Que é mais difícil do que pela cor, né? E aí o que vocês vão realmente encontrar, né? Ó, cavou 1 metro aqui, praticamente tudo igual, né? Aqui um pouquinho mais escuro, talvez aqui tenha algum horizonte A e aqui o B, mas é difícil definir. Tá? Sinto muito. No cerrado, os latossolos ocorrem em áreas planas. Tá? Então lá no cerrado, quando tem uma área bastante plana, você vai encontrar latossolos. Aqui as subdivisões dos latossolos. Tá? Quando eles ocorrem em áreas de maior altitude, eles são vermelhos, né, devido à presença de hematita. E quando eles ocorrem em áreas mais de várzea, são amarelados devido à contribuição da goetita, óxido de ferro hidratado. Tá? Na formação desses solos, ou na gênese desses solos, o ferro oxidado, o ferro que perdeu elétrons, condições de alta presença de oxigênio, solos aerados, né, colore o solo de vermelho ou vermelho alaranjado. Tá? E na forma reduzida, com a falta de oxigênio, eles vão ter cores acinzentadas. Tá? Então o ferro ele enferruja, né, passando de cores cinzas para vermelho. Tá? Então, um solo de cor bastante avermelhada é um indicativo de que é um solo também bem aerado. Tá? E solos de cor acinzentada são solos com baixa areação. E é claro que a gente tem que lembrar do triângulo do solo perfeito. Né? Um solo que tem bastante matéria orgânica, bastante argila, bastante areia, tudo bastante em proporções boas. Né? Um solo que tenha bastante aereação para as plantas conseguirem respirar, né? As raízes, trocar gases. Esse seria o solo ideal que eu mostrei numa das primeiras apresentações. Então relembrem disso. Né? O solo ideal ele é um solo com proporções agradáveis dos elementos principais. Né? Matéria orgânica, areia, ar, água e argila. Tá? E aqui a hematita que eu acabei de comentar. Ó, essa mineralzinho bonito, bastante ferro aí oxidado que dá essa coloração vermelha. Quando você raspa a hematita numa cartolina branca, ela vai colorir de marrom. Tá? E a guetita, que dá o tom amarelado a alguns latossolos. Tá? E deve ter bastante alumínio, por isso que ela está esse tom mais azulado. E a beleza desse mineral. Só para ilustrar para vocês. Tá? Agora, subtipo dos latossolos. O latossolo vermelho férrico. Ele vai conter
mais de 18% de óxidos de ferro e mais de 35% de argila. São as chamadas terras roxas, né? Você vai passar um ímã aqui e vai grudar a terra até. E eu já vi isso acontecer quando eu era moleque, eu brincava disso. Passar o ímã e grudava o ferro nos solos, tá? No ímã. De tão férteis e bons que são esses solos. São considerados os melhores solos que existem no Brasil. E veja aqui onde eles acontecem, né? Na região sudeste, centro-oeste principalmente. Tá? Por isso a pressão aqui na agricultura nessa região. Não é à toa, né? E as rochas originárias são rochas ígneas, né? Muito antigas, as partes mais antigas do Brasil, geologicamente, né? Que vão originar essas belas terras aqui. Então é um subtipo de latossolo. Tá? Aí, ó, uma imagem dessas belas terras, caracterizadas por muito ferro, muita argila. Tá? Vai encontrar também, em alguns casos, a olivina, que são óxidos de silício coloridos com ferro e manganês. Vai encontrar piroxênio, que são todos esses minerais combinados aqui, ó, X e Y, né, com os óxidos de silício e alumínio e mais outros elementos mais raros aí, dando uma sopa nutritiva, e aí que está o segredo dos latossolos, né, para as plantas. Ó, tá? E aqui, minerais, né, e rochas também, formadores dos latossolos vermelhos. Tá? E aí tudo isso aqui a planta pega de canudinho com a raiz, né? E aí o gabro, né? Diabase ou basalto, perdão. Então, solos, latossolos, né, são originados de rochas ígneas muito velhas, muito intemperismo, milhões e milhões, 500, 600 milhões de anos, para formar essas belas terras que a gente tem hoje aí. O não férrico está aí nessa parte do mapa. Tá? Ele tem menos de 18% de ferro. Tá? Então você vai conhecer o teste do ímã que eu falei. Né? E também fazer uma análise mais aprimorada para chegar à conclusão sobre esse tipo de solo. Aqui já pode ser formado por rochas sedimentares, como arenito, né? E vai ter bastante silt, tá? Que é uma partícula mais grossa que a argila e menos grossa do que a areia. Que depois vai formar uma rocha chamada ardósia, tá? Que é uma rocha escura. Tá? Aí, ó, que beleza, hein? Os melhores solos que existem, latossolos. E no cerrado, ó, locais planos, terras vermelhas. Com menor concentração de ferro. Então aqui você vai passar o ímã, não vai grudar o ferro como gruda naquele outro latossolo que a gente acabou de mostrar. Tá? São muito belos, muito profundos, muito férteis, muito bons. Aqui, só uma recapitulação, né, da dinâmica dessas rochas. Por exemplo, o calcário ele pode ser uma rocha sedimentar, né, formada de restos de conchas, pode ser hidratado, lixiviado, sedimenta, soma-se areia, chove de novo em cima, solta areia de novo, e esse material vai sendo transformado até se unir aos solos, latossolos vermelhos não férricos. Tá? Então são solos que já sofreram os mais diversos caminhos aí, né? Seus materiais aí já passaram por muitas alterações. Daí que esses materiais estão soltos, livres, né? Com bastante capacidade de troca para as raízes das plantas. E aqui, ó, vejam a porcentagem do Brasil grande, né, coberta por outro tipo de latossolo, que é o vermelho amarelo, tá? Com a presença de guetita. Olha a cor, ó, bem amarelado. Aqui não está tão claro, né? Mas aqui está bem caracterizado, que é aquele mineral que eu acabei de mostrar para vocês, né, que é o ferro
na sua situação reduzida, ele tem o tom amarelado. Então aqui já são indícios de áreas com menos aeração no solo, áreas mais sujeitas a uma quantidade maior de água no solo. Pode ver onde eles ocorrem, a Amazônia. Geralmente são bem drenados, mas em lugares que chove bastante. Tá? Todo o litoral da Mata Atlântica aqui, né? Chuvarada. Mas ele também ocorre no interior aqui do Nordeste. Tá? Aí está a guetita, que dá o tom amarelo. Yellow, certo? Muito bem, acho que por hoje é o suficiente para a gente começar falando de solos e dos tipos de solos que ocorrem no Brasil. Ou vamos continuar? Vamos continuar um pouquinho? Quem sabe, né? Vamos continuar só para ver, talvez aqui em 10 minutos eu acabe os neossolos, solos novos. Tá? E aqui onde eles ocorrem. Beleza? São as já antigamente chamadas de areias quartzosas, né? Então são solos que ocorrem ali na depressão do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, aquela região ali de Londrina, Pantanal, e por aí vai, né? Por aí saem do Brasil afora. Solos novos, pouco evoluídos, bem drenados, porque tem bastante areia. Tá? Não chegam a 50 centímetros de profundidade. Tá? Ó, vai de 0 a 50, depois já tem aqui ó, a rocha. Tá? Não possuem o horizonte B, olha que estranho. São comuns na Caatinga, no Cerrado. Possuem limitações hídricas. Tem muita areia, a chuva entra, vai lá para o fundo. Logo eles já ficam sem água. E também não são tão férteis, porque logo abaixo já tem a rocha. Tá? Então, sempre que a gente falar em neossolos, a gente vai estar falando dos solos jovens. Tá? São neossolos, o neo é de jovem, e vão ter vários tipos aqui, subtipos. Tá? Aqui um caso bem clássico, né? A matéria orgânica, e aí o neossolo abaixo. Tá? Pouco evoluídos, tem material mineral, mas tem também material orgânico. E esse material orgânico ele é menos de 20 centímetros de espessura, que está aqui em preto. Tá? Vai possuir horizontes gley, mais abaixo aqui talvez, horizonte plíntico, horizonte vértico, horizonte acheronozêmico. Meu Deus, o que é tudo isso? Já vou explicar. Eles não ocorrem em grande quantidade para definir outros tipos de solos. Então eles vão estar presentes, esses horizontes, às vezes mais umedecidos, alagados, às vezes mais com plintita, né, que vai dar esse aspecto aqui, que é uma rocha que tem um matiz, um mesclado de substâncias, depois vai originar esse tipo de plintossolos, né, mas eles não são tão dominantes para classificar eles como esses outros tipos de solos. Tá? Podem ser arenosos, siltosos e geralmente têm cor clara. Então são solos jovens. Agora a gente vai entrar naqueles detalhes que a gente falou aí. Tá? São muito variáveis. Tá? Mas uma característica bastante importante é a grande presença de areia. Até 1,5 m. Ó. Pode ver aqui, está bem claro que eles são arenosos. Né? Ó. A imagem mais bonita que eu consegui de um solo provavelmente foi essa aqui. Viu? Areia. Esses são os solos mais comuns, assim, eu diria, bastante predominantes no Cerrado. Então as plantas do Cerrado crescem em cima disso, elas mandam as raízes lá para o fundo, até achar o lençol freático e buscar a água que elas precisam. São solos que são fáceis da raiz entrar. Né? E aqui onde eles ocorrem. Ó. Agora vem as subdivisões deles. Tá? Litossolos, direto sobre rochas, regossolos, solos aluviais e cambissolos. Tá? Solos esqueléticos. Tá?
Por exemplo, aqui em vermelho nós temos os litossolos. Por que são solos lito? Litografia, né? Litólito, tudo é prefixo que indica rocha. Então, em cima, direto da camada R. Então, você vai achar esse solo e embaixo uma rocha. Então, você vai cavar com a picareta aí, em menos de 50 centímetros, e já vai encontrar pedra. Vai dar para plantar uma araucária? Não. A araucária gosta de solo profundo. Tá? Então, na beira da estrada, você vai encontrar aquelas rodovias com aquelas pedras bonitas, né, na beira da estrada, e um pouquinho de solo em cima, com matéria orgânica, vai ser o litossolo. Uma subdivisão dos neossolos. No alto dos morros, né, como em Santa Rita do Sapucaí, naqueles morros das antenas, estão associados a relevos bastante drásticos, né, inclinados, né, topografia acidentada. E aqui as cores deles, ó. Eles vão ter uma camada até perto aqui da apresentação, né, dos quadrinhos da apresentação já tem como eles são, né? Geralmente a matéria orgânica aqui, tons acinzentados, embaixo o solo, logo abaixo a rocha. O mais escuro, matéria orgânica, tons amarelados e logo abaixo a rocha. Então está bem didático aqui para vocês entrar no subconsciente de vocês as cores que eles podem ter. Ó. Na própria apresentação eu já coloquei isso. Os solos esqueléticos, tá? São rasos, tá? Alguns vão ter só 10 centímetros de solos. São pedregosos, são duros. São solos que você vai conseguir no máximo aqui cultivar um pinus, uma planta que consegue viver em qualquer lugar. Não são bons para a agricultura. E vejam que o Brasil tem uma boa porcentagem do seu território assim. Tá? O regossolo é o neossolo quartzarênico. Tá? O que é isso, meu Deus do céu? Vejam, matéria orgânica, já bastante rocha quebrada, né? Aqui embaixo. São solos jovens, sobre mantos de intemperização profundos, uniformes e soltos, né? Contendo saibros, cascalhos e areias. Tá? Tem um horizonte A, aqui, seguido por um horizonte C, que é a rocha quebrada, não a rocha pura. O que acontece? Comuns em Minas Gerais. Tá? Então você poderá encontrar em Pouso Alegre, Santa Rita, Itajubá um solo assim. Geralmente no alto do morro. Tá? Sobre colinas com declives suaves, sobre campos com arbustos, até as florestas. Quando esse solo se desenvolve em sedimentos arenosos, compostos quase que exclusivamente por areia, né, quartzo, eles são chamados de areias quartzosas. Tá? Textura arenosa em todo o perfil. É um diagnóstico para ele. Não possui um horizonte B textural, como os latossolos, né? Aquelas camadas com torrões prismáticos. Né? E para ver esse horizonte que não tem aqui, teria que ter 16% ou mais de silt ou argila, que você não vai achar aqui nos neossolos. Tá? Baixa disponibilidade de água, derivado da rocha arenítica. Tá? Na margem do rio Sapucaí, nos lugares que o rio Sapucaí está volteados por montanhas bem próximas, você encontra esse tipo de solo. Tá? Solos aluviais também são neossolos, solos jovens. Eles ocorrem sobre sedimentos recentes, várzeas de rios. Tá? Camadas alternadas, classes de texturas distintas, tem um horizonte assentado diretamente sobre a camada da rocha despedaçada, tá? E sedimentos. Aqui tem uma imagem, já vou mostrar o que é tudo isso com uma imagem, tá? Os solos aluviais. Mas aqui tem uma imagem mostrando como você consegue também, com a vegetação, ver que tipo de solo tem. Ó. Aqui tem um argissolo, vermelho e amarelo, pelo próprio nome, né, já diz, ó, tem argila, bastante fértil. E aí, de repente, passa para uma região ó, onde tem neossolo quartzarênico, que é esse solo que nós estávamos falando aqui há poucos minutos. Tem muita areia, ó, já é menos fértil, as plantas cresceram menos.
Então, mas isso aqui para recapitular. Agora a gente vai mostrar os solos aluviais, falar um pouquinho deles, que são dessa cor mais ou menos, né? São geralmente acinzentados, tem a matéria orgânica que foi depositada e a parte mais acinzentada. E são solos aí em margens de rio. Tá? E por hoje é só, pessoal. Tá? Vamos encerrar por aqui, já estamos aí beirando 1 hora. Na próxima aula a gente entra nos cambissolos, que são solos mais complicados da gente detalhar. Beleza? Eu acho que com 3 aulas eu encerro esse assunto. Grande abraço. Tchau.